Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. É isso mesmo, agora são 2h02 na capital de todas as paraibanas, de todos os paraibanos. Eu sou Dalmo Oliveira, coletivo de comunicadores populares Novos Rumos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Alô Comunidade, nessa tarde quente de dezembro, hoje dia 10 de dezembro de 2016. Iniciando mais uma edição do Alô Comunidade. Boa tarde a todas e todos. Companheiro Beto Palhano, boa tarde. Boa tarde, eu sou Beto Palhano, estou aqui mais uma vez aqui com o companheiro Dalmo Oliveira, trabalhando a construção deste programa do Alô Comunidade, e é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República. E está no ar mais uma edição do programa Alô Comunidade. Tu lembra o número da edição, Dalmo? Edição 333, é um número simbólico. Bom, hoje. Vai com você agora. Bem, pessoal, esse é um programa, é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República. Está no ar a edição 333 do Alô Comunidade. Mais uma vez aqui ao vivo nos estúdios da Tabajara AM. Essa é uma iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos, Academia de Cordel do Vale do Paraíba e o Ponto de Cultura Cantiga de Niná, da cidade de Itabaiana. Isso mesmo, o Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa, numa parceria inédita entre o movimento pela democratização da comunicação e uma emissora pública aqui no estado da Paraíba. A edição de hoje, dia 10 de dezembro, tem a minha produção de Dalmo Oliveira, com o apoio aqui de estúdio, a locução de Beto Palhano, e na sonoplastia hoje nós estamos com o companheiro Luiz, Luiz também, né? José Avelange, Fernandes, meu Deus, eu tô moco. 2h04. Então, vamos dar início, Beto Palhano. Hoje a gente tem umas novidades aqui no estúdio. Deixa eu passar o microfone para Damara Sueto. Não só novidade. Apresente ela aí, por favor. Não só novidade, né? Vai lá, Samara. Tamara, desculpe, Tamara. Cudê, boa tarde a todos os ouvintes. Na maior cadeia de rádios comunitárias da Paraíba, estão conosco reproduzindo o Alô Comunidade em suas grades de programação as seguintes emissoras: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Rádio Difusora de Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, a Rádio Quebra-Mar FM da cidade de Cabedelo, a Rádio Araçá FM da cidade de Mari e a Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro, a Casa Branca de Bahia e a Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira, que é a cidade do seu pai. Isso, e de Tia Neves também, que está aqui com a gente no estúdio. Perfeitamente. A Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, a Rádio Difusora Central da cidade de Gurien e a Rádio a Cabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão. Este programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que produzimos aqui nos estúdios da Rádio Tabajara ao vivo. Olá, eu sou Luiz Candóia e durante toda a semana
O programa poderá ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos: radiozumbijp.blogspot.com.br, novosrumosjornalistas.blogspot.com.br, tribunadovaleonline.blogspot.com.br, também no blog do vavadaluz.com e o diariopb.com.br. Siga também as novidades do programa pelo Twitter, @alôcomunidadepb. E também no Facebook do perfil da Sanhauá da Silva. Você pode também mandar uma mensagem de voz pelo WhatsApp pelo número 83 99112 8014. E aqui nos estúdios da Rádio Tabajara AM, para interagir ao vivo conosco, com os nossos locutores, você pode ligar para o 3218-7928, 3214-7796 ou ainda pelo 3214-7797. E para anunciar no Alô Comunidade, ligue 98897-1340. 98897-1340. É isso aí. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Beleza, agora são 2h07. A gente vai iniciar então o nosso programa já apresentando o nosso convidado de hoje. Vamos entrevistar nessa tarde Noaldo Meireles. Ele é o presidente da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente Alice Almeida, Fundac. Queria já desejar uma boa tarde para o companheiro Noaldo, iniciando pedindo desculpas, que a gente queria entrevistar o senhor na semana passada, mas houve um contratempo, Noaldo, aqui na agenda do programa e acabamos transferindo para hoje, mas é um prazer tê-lo aqui no Alô Comunidade. Boa tarde. Boa tarde, Dalmo, boa tarde, Roberto Palhano, boa tarde, José Fernandes está na técnica, Luiz e Demera, não é isso? Damara. Hoje está todo mundo tendo problemas com os nomes. Também aqui para Célia Leal, colega da imprensa lá da assessoria da Fundac, que está aqui comigo, e a todos os ouvintes do Alô Comunidade. Na verdade, eu é que agradeço o espaço, para que a gente possa falar um pouco sobre os trabalhos da Fundac e também sobre socioeducação no estado da Paraíba. Certo. Professor Noaldo, a gente começa o programa, geralmente, quando é um entrevistado novo, que não veio, não veio, né, até agora ao programa, pela primeira vez, a gente começa pedindo a ele para ele se apresentar. Eu queria que você falasse um pouco do seu currículo, da sua vida e qual é a sua comunidade de origem, de onde você pertence, de onde veio e o que é que você está, além da Fundac, o que é que você tem feito aí nessa caminhada? Bom, eu na verdade sou de uma comunidade mesmo. Eu nasci e me criei em Mulungu, uma cidade a cerca de 80 quilômetros aqui de João Pessoa, e vim morar em João Pessoa nos anos 80, né? E entrei na Universidade Federal para fazer o curso de Direito, e logo em seguida, assim que me formei, eu comecei a trabalhar como advogado da Comissão Pastoral da Terra para o movimento do Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? Já na universidade a gente começou um processo de militância na área de direitos humanos, e se eu for me definir como pessoa, eu me definiria como um militante de direitos humanos, né? Desde a minha adolescência na universidade, que eu, ao assistir o comício das eleições diretas lá na Lagoa, né? ainda um jovem, quase um adolescente, isso marcou muito e determinou um pouco dos meus rumos, né? E aí eu fiz, recentemente eu fiz um mestrado na Universidade Federal, também na área de direitos humanos, e estou na Fundac há 6 meses. Então, a minha definição como pessoa é um militante de direitos humanos das causas sociais. Eu vou mandar aqui um alô para os nossos ouvintes, o motorista Borges, que nos ouve diariamente, todos os programas ele está aqui sintonizado conosco, Dona Hilda Palhano,
o Bob do Sax, que é um músico da Sinfônica da Paraíba, Chico do Pandeiro, que é também músico, toca pandeiro para ninguém botar defeito, o meu amigo Cebolinha, que se a gente não mandar um alô pra ele, ele vai e reclama quando me encontro com ele lá no Conjunto Ernesto Geisel, o companheiro Marinaldo, lá do bairro de Mangabeira, seu João Antônio, que é dos bancários, e Roberto Bezerra, do Alto do Mateus. Dona Lia Serrano, também lá do Geisel. Nós mandamos um alô para todas essas pessoas que nos escutam sempre, todos os sábados. O livro Golpe Civil, Militar e a Ditadura na Paraíba, de Éder Dantas e Paulo Giovanni Carvalho, é uma pesquisa histórica a partir das comissões da verdade, quando foram descobertos documentos até então indisponíveis ao público no Brasil e no exterior, sobre o período ditatorial. Me desculpe porque meu óculos está meio ruim, viu? Então providencie de comprar outro, tem que viu? Comprar outro, O movimento autoritário mostrou-se particularmente duro na repressão às experiências educacionais e culturais de base. O depoente Germano narra a destruição dos movimentos de campanhas populares no Rio Grande do Norte. Até aparelhos de rádios transmissores foram presos por latifundiários. Eram equipamentos usados pelas escolas radiofônicas mantidas pelo movimento de educação de base vinculado à Diocese de Natal e à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O mesmo rádio que ensinava a ler e escrever incentivava também a participação dos trabalhadores rurais nos seus sindicatos. Isso era insuportável para os senhores das terras e para os militares golpistas. Como o nosso programa é um programa temático, cabe perfeitamente esta informação aqui. Com certeza, a informação do blog Rádio Zumbi JP. Rádio Zumbi JP. Disponibilizada pelo nosso amigo Fábio Mozart, que está de férias, volta no próximo sábado aqui no batente do Alô Comunidade. Noaldo, eu queria, na semana passada, acho que há pouco mais de 8 dias, aconteceu um evento importante aqui em João Pessoa, nessa área dos direitos da criança e do adolescente e também da questão da educação, né, o pessoal da educação que lida com esse público específico. Queria que você falasse um pouco qual foi a importância do evento e quem veio quem esteve aqui participando. A gente queria então iniciar essa discussão sobre como é que vocês, como é que está a política pública, Noaldo, na Paraíba hoje em dia em relação às crianças e adolescentes em conflito com a lei. Me parece que esse é o público principal tanto do evento, mas também da Fundac, não é isso? Isso, Dom. Olha, na semana passada, nós tivemos, dentro de um programa maior, chamado Programa de Formação de Socioeducadores, a realização de um seminário construindo saberes nos caminhos da socioeducação no estado da Paraíba, tá? E esse seminário, ele na verdade, ele é o início de um programa de formação a longo prazo, já que ele terá ao todo, são 180 horas de carga horária, dividido em 5 etapas, né? A primeira etapa vai ser em janeiro e a última em maio, né? Para 300 pessoas, né? São 300 vagas, a maioria destinada ao que a gente chama de meio fechado, né? Que são os profissionais que trabalham diretamente com internação, que é o público-alvo da Fundac. A Fundac, ela trabalha com crianças e adolescentes que foram sentenciadas a cumprir uma medida de internação, tanto femininas quanto masculinas. A Fundac, ela tem 8 unidades ao longo do estado da Paraíba. Essas 300 pessoas são todas da Fundac, então? Não, tem uma parte que é da Fundac, tá, que são as que a gente chama de trabalho com meu fechado, e uma outra parte é
que a gente chama do meio aberto, que é CRAS, Conselho Tutelar, certo. Conselho da Criança, profissionais da Justiça, todo Então um grupo de pessoas. o público abrangeu também esses outros. Isso, o público também, para esse curso de formação, vai estar com esse público que é nosso parceiro e que trabalha também com essas medidas de internação. Nós diretamente com a internação e eles com as medidas de acompanhamento, de semi-liberdade, de internação ou de inclusão em famílias, abrigo e etc. Detalhe, informação sobre o endereço da Fundac, inclusive mostrando mais ou menos onde fica, com ponto de referência, por exemplo. Eu gostaria que você desse aí. A sede da Fundac é na Professor José Coelho, número 30, no centro, ali por trás da Diocese, do famoso Palácio do Bispo, né? Ela fica em frente à antiga Clínica São Camilo, onde hoje funciona a Defensoria Pública da União. Ali junto, ali, né? Isso, próxima perto padaria Flor das Neves, isso, na mesma rua do Sintep, que é o professor José Coelho. Beleza. Ô, Naldo, me diz quantos internos a Paraíba tem hoje, como é que está esse público, e eu queria que, à medida do possível, você fizesse um recorte racial desse público, haja vista que a gente tem discutido muito aqui no Alô Comunidade a questão racial. Acabamos de passar pelo novembro aí, e esse recorte nos interessa. A maioria é negra, é mulher, é menino. Como é que é essa situação? Você tem essa radiografia hoje no sistema Fundac? Olha, hoje nós temos, os dados são de novembro, 680 internos no estado da Paraíba, né? Desses 680, nós temos 34 meninas, né? 34 adolescentes do sexo feminino. E a grandíssima maioria são jovens, né? Do sexo masculino. Tá? Eu não tenho um dado oficial em termos de percentagem, Dalmo, mas mais de 70% são negros, ou o que se convencionou a chamar no Brasil de pardo, né? Para esconder um pouco esse preconceito racial, né? Mas se a gente for pegar os percentuais de branco, né? Talvez chegue a 10%, 15% no máximo, e aí varia um pouco das unidades, porque lá no sertão a gente tem um percentual um pouco maior, já que a população negra é um pouco menor, mas aqui na região de João Pessoa, os índices de jovens negro, de etnia negra, são maiores, e a maioria desses jovens das periferias das cidades aqui da grande João Pessoa, Bahia, Santa Rita e Cabedelo. Eu gostaria de registrar a presença aqui da companheira jornalista Célia, companheira e esposa do meu grande amigo e conterrâneo Maestro Luiz Carlos, e também da tia de Dalmo, a Dona Neves. Professor, o senhor trouxe dados interessantes quanto entre aspas, a divisão racial dentro das unidades, e a gente acaba percebendo que existe uma grande marginalização da juventude, em especial da juventude negra. E aí eu queria saber se dentro da Fundac existe essa cultura, ou pode vir a existir a ideia de se fortalecer o jovem lá dentro, para que quando ele saia mais consciente de si e não carregue essa pencha desse histórico, dele conseguir sair pensando no futuro dele. Olha, a Fundac, por determinação legal, ela tem que cumprir uma série de tarefas junto a esses jovens, certo? Então tem uma série de serviços que tem que ser oferecidos a todos indistintamente. Tá? Educação, certo? Profissionalização, saúde, segurança, diversidade e capacitação. Nesse eixo que a gente chama de diversidade, né, é exatamente onde se trabalha essas questões da autoestima e do trabalho de não se fazer distinção, né? Em
atividades nossas, em algumas oficinas de música, de cultura, a gente consegue detectar esses talentos que são relegados. Porque eu estava falando outro dia, Luiz, quando um jovem chega na internação, que é o ponto final, o fim da linha de uma trajetória, mas de uma trajetória de uma série de falhas que aconteceram. Uma falha na família, uma falha na escola, uma falha na comunidade, uma falha no Estado. Para um jovem chegar na internação, houve um monte de falhas. Porque aqui em João Pessoa, tá, dificilmente um juiz aqui determina uma internação do jovem num primeiro ato infracional, a não ser quando é um ato muito grave. Tá? Mas normalmente não. Normalmente ele determina uma medida de não internação, do acompanhamento pelo conselho tutelar, no acompanhamento de uma família de acolhimento, uma determinação de obrigação de frequentar a escola e etc, etc. Tá? Mas aí há uma falha dessa acompanhamento dessa medida, né? E aí você tem um segundo ato infracional, e aí normalmente nesses casos o juiz determina uma internação. Então esses jovens, quando eles chegam lá, eles chegam por uma série uma sequência, na verdade, de falhas, né? Infelizmente a gente lamenta muito isso, mas a nossa juventude pobre, que muitas vezes a gente tem casos lá dentro das unidades de jovens que simplesmente não se adaptam com o modelo tradicional de escola. Tá? E aí acabam arranjando atrito, é expulso da escola, aí vai para a rua e começa a se envolver com outras coisas, né? E acaba indo parar na internação, né? A gente tem muitos jovens talentosos dentro internados por esse tipo de conduta. Ô Naldo, quais são as principais condutas que vocês identificam lá? Quais são os delitos mais repetitivos dessa juventude? Há uma diferença por região, tá? Nós temos a Fundac está dividido em 3 regionais. A regional João Pessoa, nós temos 5 unidades, inclusive a feminina. A regional Campina Grande, com 2 unidades em Lagoa Seca, e a regional do Sertão, com uma unidade em Souza. Na região de Souza, o delito que predomina é o homicídio ou tentativa de homicídio. A boa parte das internações é por esse delito. Em que faixa de idade? Dos 15 aos 17 anos. Mesmo entre os jovens, a grande quantidade é muito grande. Lá aí vem seguido de roubo e tráfico de drogas. Já na região de Campina Grande, certo? Chama a atenção que a grande quantidade, ou a maioria dos casos individuais, dos delitos individuais, o que sobrepõe é o roubo, certo? O delito de roubo, com a variante de furto também, né, que é o roubo sem o emprego da violência, né? São os delitos que predominam. Já que na região de João Pessoa, hoje o diagnóstico, a maioria dos delitos ou das internações está ligado ao tráfico de drogas e às consequências do tráfico. Você tem homicídio, mas boa parte desse homicídio está ligado a tráfico. Você tem roubos e furtos, mas ligado também à questão do consumo de droga. Sei. Há uma característica muito forte dessa questão do tráfico aqui nas internações de João Pessoa. Inclusive com relação às internas, com relação às meninas também. Me diga uma coisa, Naldo, em relação a... Você falou da família, das falhas anteriores, né, antes do cara chegar nessa situação. Qual é o trabalho que a Fundac faz numa ação pré-internação? Vocês têm essa ação ou só cuida dessa parte mais onde o jovem já está numa situação complicada? Não, o sistema socioeducativo ele foi dividido em 2, certo? Chamado medidas do meio aberto, certo? Que é municipalizado, é responsabilidade do município, tá? Entre os conselhos tutelares, Conselho de Direito da Criança, CREA, CRAS, e as medidas de internação, tá? Então, todo esse pré é uma política pública dos municípios,
muito deficitária, mas muito deficitária mesmo. Que se boa parte dessas políticas realmente funcionasse, quase todos esses jovens não estariam na internação. Nós atuamos junto à família a partir da internação. Tá? Muitas vezes esses jovens já não moram com a família, moram na rua, moram em outras cidades. Já estão desgarrados. Isso. E aí, a partir da internação, nós temos uma coordenação chamada de coordenação de família. Tá? Manda um abraço aí para a Cláudia Anaísa, que é que cuida dessa parte lá. E é feito toda uma busca, junto com as assistentes sociais, psicólogos e psicólogos, de retomar esse contato com a família, né? E aí também não é um contato fácil, porque infelizmente, devido à falta de estrutura nas unidades, a gente não tem nenhuma unidade que tenha scanner, né? Para que possa facilitar o processo de revista e facilitar o acesso das famílias nos dias de visita na unidade. Acaba as famílias não querendo visitar ou algumas dificultando devido a esse processo. Então, continua aquela barreira da visita, como é que se diz? Revisão da visita, né? Da revista, né? Isso. O que é que a gente vem tentando dar uma humanizada nesses 6 meses na revista, né? A gente aboliu o uso do espelho, né? Porque esse realmente é vexatório, é um atentado à dignidade, aquele espelho no chão, certo? E em alguns casos, a gente vem tentando implantar a chamada revista reversa. Ao invés de a gente revistar um parente, né? Em alguns casos como um parente que está doente, mães, avós menstruadas, né? Idosos, né? A gente faz a revista no interno, né? O interno é revistado na entrada e na saída da visita, né? Beleza, é melhor mesmo. Isso, mas o problema é que devido à grande quantidade de internos, a gente não tem como fazer isso em todo mundo, porque senão a gente inviabiliza a visita. Né? Nas unidades menores, a gente está tentando implantar isso de forma para todo mundo, mas infelizmente ainda a gente não consegue. Esse acesso às unidades, tendo que passar por esse processo, afasta em alguns casos as visitas. As visitas, na maioria das vezes, são feitas por mães, avós. Era isso que eu ia lhe perguntar. Quem visita geralmente é a mãe, ou a avó, a tia, ou seja, alguém do sexo feminino. Os pais não aparecem, não? Não, a frequência da presença dos pais, principalmente dos pais de famílias do interior, é bem menor. Reduzida. É bem mais reduzida. Nessas horas se sobrepõe a luta das mães e das avós por não perder o filho, por não perder o neto. Esse contato é muito mais forte com eles. E esse trabalho também, Dalmo, ele é essencial no pós, né? A gente lá tem uma coordenação chamada coordenação de egresso, que é o acompanhamento do jovem que sai das unidades, né? E aí é um outro processo que está ligado à política da municipalização, que é competência dos municípios, né? Se o município lá não cuidar de efetivar a política pública de recebimento desse jovem que saiu da unidade, né? Ele vai sofrer todo tipo de preconceito, todo tipo de marginalização e acaba sendo quase que empurrado novamente para o mesmo de volta para o que gerou ele a cometer aquele ato infracional. Esse ponto, Noda, ele nos leva àquela discussão de que de alguma forma a internação precoce, né, vamos dizer assim, também já é uma introdução ao mundo da criminalidade, que é uma escola e coisa. Como é que está como é que vocês discutem lá na instituição essa coisa de que o processo de internação não se torne um processo de educação para o crime, vamos dizer assim? Essa é uma questão delicada, porque o fato das unidades terem mais internos do que elas têm capacidade, esse fato ele dificulta a operação das atividades, a rotina da unidade, tá? Se você tem uma unidade... Dá um exemplo dessa rotina, para a gente ter ideia. Você tem uma unidade com 60 jovens. Então você tem até 7 da manhã, café da manhã, certo? Em seguida você tem banho de sol para um,
esporte para outros, aula para outros, tá? Essas tarefas elas se invertem na parte da tarde. Quem foi jogar bola, quem foi para o banho de sol, vai para a sala de aula, vai para a oficina e tal. Só que quando você monta uma aula para 60 jovens, né, você precisa 4, 5 salas, tá? E aí você tem 90 na unidade, tá? E o dia só tem 24 horas. Então você acaba tendo que reduzir a hora da aula, o tamanho da aula, para que todos os jovens tenham aula. Comportar todo mundo. Isso. Da mesma forma no banho de sol. O banho de sol, ele acaba sendo diminuindo o tempo para poder que todos tenham banho de sol. E o agravante mais recente é a história dos grupos dentro das unidades. É uma situação muito triste, mas a gente não pode negar, e a gente também não pode fechar os olhos para isso, porque muitas vezes se você coloca 2 jovens, certo, numa sala de aula que tem problemas de rua, acaba gerando brigas, né, acaba dificultando a aula, acaba havendo provocações. Então, nisso você tem que montar aulas, né, atividades levando em consideração essas variantes. O que a gente vem fazendo? Tá? A gente vem tentando conversar com esses jovens e dizer, olha, tá, vocês querem mais aulas, né, que foi uma reivindicação numa unidade aqui em João Pessoa. Olha, a aula está sendo pouca, o tempo está sendo curto, a gente quer mais aula. Eu digo, tudo bem, mas para a gente ter aulas de 40 minutos a hora aula, ou de 50 minutos a hora aula, vocês têm que colaborarem. Não dá para eu montar uma turma para 10 alunos, porque 5 não se entendem. Noaldo, você tem um mapa atual das crianças e jovens em risco, morando na rua atualmente, mas você não vai responder agora não, você vai responder depois do nosso intervalo, que já ultrapassou a hora. Daqui a pouco você responde isso. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. O que é isso? É o Paraíba de Prêmios que vai sortear 5 carros Fiat Mobi. É a extração especial de Natal do Paraíba de Prêmios. Está imperdível. São 5 carros Fiat Mobi esperando por você. Rapaz, 5 carros Fiat Mobi? Tem mais? Claro que sim. E 20 rodadas da sorte de R$500. Cele agora mesmo por apenas R$10 a sua extração especial de Natal do Paraíba de Prêmios. Essa já é minha. A maneira mais segura de pedalar no trânsito é fazer parte dele. Ao andar de bicicleta, siga o fluxo dos veículos, andando sempre na direção da via. Se você está contra o trânsito, ele estará contra você. Detran da Paraíba e Governo do Estado. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Opa, beleza, 2h34, estamos de volta com o programa Alô Comunidade. Hoje entrevistando o professor Noaldo de Belo Meireles. Ele é o atual presidente da Fundac, a Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, Alice Carneiro, não é isso? Almeida. E falamos aí, a pauta de hoje é construindo aí os saberes e as possibilidades dos caminhos da socioeducação no estado da Paraíba. Um tema difícil, né, Noaldo? Essa história de praticamente reeducar a crianças, ressociabilizar as crianças e os adolescentes que já, de uma certa forma, se desvirtuaram do caminho normal que deveria ser o trajeto de uma criança a partir aí dos seus, 8, 10 anos de idade e até a maioridade. A falar em maioridade, ficou uma pergunta do bloco anterior. Eu queria agregar ela, que você desse a sua visão também, você é do direito humano, sobre essa história da redução
da maioridade penal para a gente, nossos ouvintes. A gente tem discutido muito isso aqui nesse programa, até por outros motivos, né? Mas principalmente pelos esses projetos de lei que apareceram nos últimos tempos. Noaldo, qual é a tua visão pessoal, profissional desse processo? E a pergunta do Beto Palhano, repete, Beto, por favor, que... A pergunta é como é que se ele tem um mapa, uma visão da quantidade de jovens e adolescentes hoje em risco no meio da rua, tanto em João Pessoa como no estado da Paraíba. Tá, eu falei aqui no intervalo aqui, que responder essa pergunta de forma bastante rápida, porque a Fundac ela não cuida dessa parte de meio, chamado de meio aberto, né? Essa política de acompanhamento de jovens que estão em risco, que estão fora da escola e tal, hoje é uma política municipalizada. A Fundac ela cuida só da internação. Mas para não ficar alheio, eu vou lhe dar uma outra informação. A negligência de políticas públicas em algumas cidades da Paraíba, ou a ineficiência das políticas públicas nesse meio que você está questionando, Roberto. Quem sabe em todas, não? Para você falou só em algumas, você está sendo um pouco mais... Não, mas os dados de algumas chamam a atenção. E o pior de tudo é que não são as cidadezinhas pobrezinhas. Ao contrário, são as cidades mais ricas da Paraíba. João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Patos, certo? Cajazeiras, Guarabira. Bota Cabedelo no meio. Cabedelo, né? Aí você tem Itabaiana no Vale e tal. Se você pega um conjunto de 20 cidades da Paraíba, essas 20 cidades, elas são responsáveis por quase 80% das internações, né? Patos é o que chama mais atenção. A cidade de Patos, ela é responsável por cerca de 40% das internações de todo o sertão da Paraíba. Né? Então, são dados, né, que comprovam que não há um acompanhamento do que você questionou, dessas crianças que estão, né, da escola. Você chega numa unidade... Situação de risco, né? Você chega numa unidade e aí você pergunta para um jovem que está interno: olha, como é que você está? Tudo bem e tal? Como é que você veio parar aqui? Por causa disso. E como é que era a escola antes? Doutor, fazia 4 anos que eu não estudava. Ora, se um jovem está 4 anos fora da escola, é porque tem uma série de políticas que não está fazendo acompanhamento. Aí houve uma falha do Conselho Tutelar, do Conselho da Criança, da própria escola, do acompanhamento escolar, um Ministério Público também que não atuou, talvez por não ter sido provocado. Há toda uma falha nesse acompanhamento dessa política para evitar que esse jovem que está vulnerável, que está em risco, acabe indo para a internação. Pronto, deixa eu botar você no canto. Foi? Terminou ainda. Tem uma aqui que eu vou emendar com outra, sobre a questão da redução da maioridade penal. Ora, reduzir a idade, certo? Para tratar um jovem como adulto, né? No Brasil, que a gente chama de redução da maioridade penal, na verdade está dentro de uma política perversa maior que se quer implantar no Brasil, que é a de transformar os presídios numa indústria, certo? Há um projeto em curso no Brasil com uma série de medidas que vem dos Estados Unidos para cá, tá? Para tornar o sistema prisional uma indústria rentável. E para que você transforme isso numa indústria que dê lucro, tá? Você precisa ter mais gente encarcerada com mais tempo de encarceramento. Essa é a grande verdade que está por trás dessa política de redução da maioridade penal, como também no aumento das penas. Tem uma PEC também que trata do aumento da internação de um jovem dentro das unidades. Olha, tudo isso veio apenas, tem como objetivo tornar o sistema carcerário, né, numa indústria e que ele possa dar lucro. Para ter lucro, eles têm uns cálculos, você precisa ter tantos internos e com tanto tempo internado. É isso que está em curso no Brasil. Porque o aumento de pena, ele não diminui violência. Você ter penas mais gravosas, né, também não leva à redução da violência. Basta você ver os dados dos estados americanos, nos Estados Unidos, que tem pena de morte, que tem prisão perpétua, e os que não têm.
não tem muita diferença, ou até o contrário. Os estados americanos que têm pena de morte e que têm prisão perpétua têm dados de violência mais altos do que os que não têm. Então não é aumentando pena, né, não é criando penas severas que nós vamos discutir a violência. A violência é um fenômeno social com uma série de elementos que geram ele. No Brasil, principalmente, um elemento histórico que a gente nega, porque os portugueses, quando chegaram aqui, passaram a tratar os indígenas, né, na base da violência, mataram, torturaram, perseguiram. O processo todo da vinda dos irmãos africanos para o Brasil foi do mesmo jeito, né? As expressões que até hoje a gente tem enraigada, né, de ou nego bom de peia, ou isso ou aquilo tal, tá todo um aspecto histórico, cultural de violência contra essas pessoas. E a gente não vai reduzir violência tratando as pessoas dessa forma. Essa cultura no Brasil é complicada, é algo que vai demorar muito para ser mudado. Mas eu queria voltar um pouco, professor, porque o senhor falou da questão das aulas nas fundações para os internos. E eu pergunto se os profissionais que atendem essas pessoas, esses jovens, eles são preparados de uma maneira diferente para esse convívio. E se existe um acompanhamento também, não só no rendimento, porque fica um negócio muito fabril, mas até aspectos sociais, psicológicos, porque eu tenho certeza que a professora sai da universidade, ela vai dar aula na Fundac, eu acho que ela vai ter um choque, e ainda mais se ela carregar uma cultura de uma sala de aula diferente. E aí eu queria perguntar para o senhor como se dá esse processo. Tá, Luiz, esse tem sido para mim um dos grandes desafios à frente da Fundac, a escola da Fundac. A gente tem uma coordenação chamada Coordenação de Educação, né? A professora Lucimanha que é responsável por esse setor. Porém, a escola que funciona dentro das unidades da Fundac não são de responsabilidade da Fundac, são de responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado, tá? Eu tive... Quer dizer que vocês não têm autonomia pedagógica lá, não, Naldo? Não, o método pedagógico é discutido pela Coordenação de Educação da Fundac com a Secretaria de Educação. Entendi. Eu tive com o professor Alessio, o secretário de Educação, para discutir exatamente isso, Dalmo. Nós não podemos implantar ou ter dentro das unidades de internação uma escola que tenha metodologia, método, certo? Semelhantes ao que nós temos nas escolas fora das unidades de internação. Mas o pior do que isso, o pior é que as escolas dentro das unidades nossas sequer se comparam com as escolas do Estado. Quem conhece as escolas do Estado da Paraíba, as escolas estaduais, né, elas têm laboratórios de informática, elas têm laboratório de robótica. Eu fui na inauguração de uma escola aqui em Jaguaribe, há cerca de 2 meses, né? Tinha um laboratório fantástico de robótica dentro da universidade, biblioteca e etc, etc. E as escolas da Fundac, elas estão atrás disso, né? Elas não têm esses aparatos que tem nas outras escolas. E elas precisam mais do que essa escola. É verdade. A gente precisa de ter um olhar. Você tem um jovem, como eu falei. Até para atrair o jovem que está lá dentro, né? Você tem jovens que estão lá 4, 5 anos fora da escola e não é com giz e quadro negro, né? Agora pincel atômico. E atômico, que você vai conseguir atrair esse jovem para lá. Então, para conquistá-los, paralelo à aula, a gente está fazendo uma série de atividades. A gente está com um projeto fantástico para mim nesse sentido, que é o projeto com Prima, uma parceria com Prima, de a gente instalar 2 polos do Prima, um dentro da unidade feminina, um dentro da unidade masculina do CSE, lá em Mangabeira, tá? Pra gente, através da música, mas defina CSE. CSE é o Centro Socioeducativo Edson Mota. O pessoal precisa saber, né? Me desculpe interrompê-lo. Nada, eu que agradeço. Então, a gente tenta fazer essas atividades, né? A professora Poleana, por exemplo, criou um grupo recentemente chamado Brincantes, né? Que vem fazendo um trabalho fantástico com jovens de algumas unidades, trabalhando música, trabalhando canto, misturando isso com
com representação teatral, né? Ela fez uma apresentação, esse grupo fez uma apresentação na abertura aqui do nosso seminário, teve no encontro de coros, né? Aí da UFPB. Então a gente vem tentando atrair a atenção desses jovens para a aula. E aí a gente vem discutindo com a Secretaria de Educação que a gente precisa de uma outra metodologia, a gente precisa de uma outra pedagogia para esse jovem, que a pedagogia da escola tradicional não funciona, porque não funcionou quando eles estavam fora da internação. Você falou com relação à questão do problema do delinquente nos Estados Unidos, e há uma convicção de que a maior população carcerária do mundo é justamente a norte-americana, apesar da propaganda que eles fazem da eficiência da justiça lá. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte: você falou aí com relação ao Conselho Tutelar, e eu gostaria de saber o seguinte: esse sistema que existe hoje aqui no Brasil de formação do Conselho Tutelar, que é através de eleição, onde mistura política e etc. Eu gostaria que você desse a sua opinião a respeito disso. Interfere na hora dessa história? Olha, pode interferir, pode não interferir, entendeu? Assim, na verdade, a maioria dos conselheiros tutelares são grandes militantes de direitos humanos, são grandes abnegados da causa da criança e do adolescente, que se deparam todos os dias com uma série de demandas, com uma série de dificuldades, que falta estrutura, que falta isso, que falta aquilo. É verdade. Né? Só para você ver, a título de exemplo, boa parte desses conselhos tutelares, né, não dispunha nem de carro. Né? Eu lembro de uma campanha que o deputado Luiz Couto fez e vem fazendo nos últimos anos, de tentar dar uma estrutura mínima para esse conselho tutelar. Doação de um carro, computadores, que ele chamou lá o deputado Luiz Couto chamou de kit do conselho tutelar. Exatamente. Né? Para montar uma estrutura. Então, assim, a política ela pode interferir para o bem e para o mal. Da mesma forma que você pode ter, né, na Câmara de Vereadores, grandes vereadores que são eleitos pelo povo, você pode ter péssimos vereadores, né? Você pode ter bons conselheiros tutelares eleitos pelo povo, e você pode também ter conselheiros tutelares que estão lá. Bom, eu quero uma articulação. Eu quero aproveitar e mandar um alô para Verônica Oliveira, que é minha amiga conselheira, e para Manu da Capoeira, que também virou conselheira tutelar nessa última eleição. São duas pessoas que eu acredito, confio inteiramente, sei que elas estão fazendo um trabalho decente nos conselhos onde elas atuam. E tem mais o nosso amigo que é da rádio comunitária lá que agora é conselheiro também, Palhano. Ricardson Dias. Pronto, só esses três pra mim. Carlinhos. Um abraço, grande Ricardson. Carlinhos também de Mangabeira, né? 2h48, deixa eu fazer uma pausa aqui, esse tema é difícil, precisamos respirar um pouco. Hoje seria aniversário de Selma do Coco, mas parece que ela faleceu ano passado, foi? E Selminha do Coco tá aqui na minha agenda de aniversariantes. Edinalva Laureano, a Pretinha, tá aniversariando hoje. A gente quer mandar do Olho do Tempo? A Pretinha, não. Laureana, Edinalva Laureano, a corredora. Ah, sim, a Pretinha. Sim. Marival Souza Acioli, meu companheiro do movimento de moradia, né? E tem mais aqui... Rúbia Nascimento, a minha prima lá do Água Fria, do Geisel, e a nossa colega Ana Trajano, Célia Leal, que está aniversariando hoje também, pelo menos aqui nas contas do meu perfil no Facebook, Beto Palhano. Vários aniversariantes importantes na data de hoje. O Alô Comunidade registrando aí essa galera, viu? E João de Deus está na escuta, mandando um alô aqui, dizendo que está ouvindo o programa. Vera Oliveira, Verinha, diz que está ouvindo. E Arimateia França também na audiência, além de Henrique Ornelas. Todos esses já comentaram aqui, já curtiram aqui as fotos do professor Noaldo Meirelles falando com a gente sobre essa situação difícil da criança e do adolescente em conflito com a lei e o problema da socioeducação na formação, no acompanhamento dessa clientela, desses jovens, crianças e adolescentes na Paraíba. Pense num programa de sucesso. Aqui está entrando já no 6º ano este programa, o programa Alô Comunidade,
Hoje aqui o estúdio repleto Hoje tá repleto, hoje de tá- pessoas aqui, de convidados. Só Célia Leal que não quer falar no microfone, rapaz. Não quer porque não quer. Olha só. Noaldo, tem um outro ponto aqui. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes rapidamente sobre a intenção da justiça restaurativa. O que é isso? Como é que funciona para esse público dos adolescentes? Ela é mais aplicável do que para o público já adulto, já na outra faixa etária? Não, Dal. Você pode aplicar a justiça restaurativa em qualquer espaço, com qualquer público, inclusive no meio dos profissionais, tá? Quem é que busca um pouco a justiça restaurativa? Ao invés de você tentar resolver um conflito, certo? Impondo uma pena, tá? Você tenta resolver o conflito fazendo com que as partes envolvidas reconheçam que erraram, tá? Tentem mudar de atitude, certo? E componham e tentem minimizar os danos, né? Eu vou dar um exemplo mais prático que outro dia um professor deu. O filho dele chegou com um objeto em casa, tá? E ele chegou pro filho e disse: olha, vamos sentar aqui e vamos conversar. De onde que veio esse objeto aqui? Furtado. E ele disse: olha, você tem duas alternativas, tá? Ou eu te levo para uma delegacia, tá? Para você responder nas penas da lei por isso, ou você vai até o local onde você pegou, devolver esse objeto pro dono, tá? E pedir desculpas a ele, tá? Então, essa segunda opção é um pouco do que faz a justiça restaurativa, né? Tentar fazer com que a pessoa envolvida num determinado evento tenha consciência do erro, repara o erro o máximo possível, né? E tente não repetir os erros. Dentro das unidades, devido à questão de superlotação, de espaço, devido à idade desses internos, há conflitos diários entre eles, né? E o que é que a gente quer com essa implantação da justiça restaurativa? Inclusive, aproveito para convidar a vocês, né, e a todos os ouvintes do Alô Comunidade, que na próxima quinta-feira, né, a partir das 19 horas, no auditório do CCJ, vai ter abertura de um seminário sobre a implantação da justiça restaurativa na Fundac, né, numa parceria que a gente está fazendo, né? Célia me lembrou aqui de falar das parcerias com a UFPB, certo? Com o Ministério Público Federal, uma série de outros órgãos. Então vai ter abertura na quinta-feira, a partir das 19 horas, no auditório do CCJ, e durante não, eu já estava dando informação errada, né? E no dia seguinte, o dia inteiro, no auditório CCJ, manhã e tarde, a gente vai ter a continuidade desse seminário sobre justiça restaurativa dentro das unidades. A gente vem tentando, estabelecer algumas parcerias, né, para tentar fazer socioeducação. Para a gente fazer socioeducação, a gente tem que tratar o jovem, atrair sua atenção, minimizar a atenção. A gente vem fazendo terapia comunitária, né? Exatamente, Célia me lembrou bem aqui. A gente vem fazendo numa parceria com a UFPB, né? De implantação de aulas de yoga. E aí essas aulas de yoga não são apenas para os jovens, são para os servidores e para os agentes socioeducativos, né? Porque eles também trabalham o tempo todo sobre tensão, sobre o estresse, com estresse. É verdade. Né? A gente tem buscado o Senai para a gente retomar as oficinas profissionalizantes, porque é muito importante que esses jovens aprendam ou iniciem a capacitação de uma profissão, para quando eles saiam, eles possam se inserir no mercado de trabalho. Há um esforço grande em vários setores do Estado, Noaldo, de um modo geral, para o que a gente está chamando de humanização dos processos. Me parece que é nessa linha aí que você está falando, né? O que é que vocês estão preparando, por exemplo, para o final do ano, Natal, que é um momento de onde as famílias... Confraternização universal, essa coisa toda. Como é que está essa situação? Olha, cada unidade de internação,
ela organiza um pouco a sua atividade de confraternização, né? Em algumas datas. Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, São João, e agora Natal, Ano Novo, né? A gente tem também essas atividades. Pronto. Ontem, por exemplo, né? Acho que foi a primeira das unidades nossa, o CEA, né? Aqui em João Pessoa, né? Que é o Centro Educacional do Adolescente, tá? Certo. Né, que é dirigido por Luciano e por Tatiana, numa parceria, certo, com a comunidade Cidade Viva, né, e a Igreja de Miramar. Eles fizeram uma ceia para os internos e o corpo de pessoal. Foi a primeira celebração nossa. Inclusive, mando um abraço para todos que participaram dessa atividade, né. Cada unidade está fazendo sua programaçãozinha. A gente tem um calendário de atividade. Essa é uma data importante, ao mesmo tempo é uma data que é tensa, né? Porque o contato com a família, a ausência da família, principalmente para os jovens que vão passar o primeiro Natal sem estar com a família. Uhum. Né? Então a gente tem esse período de visitas natalinas nas unidades. Ele é muito importante. A gente vai ter 2 datas. Dia de Natal é um domingo, né? E dia de Ano Novo também é um domingo, que a gente vai ter dias de visita. Então a gente vai pensar para que o máximo de jovens, a gente mobilizar as famílias, para que as famílias possam vir para as unidades de internação, né, dia de Natal. Em algumas unidades a visita acontece aos sábados, então vai ser na véspera e véspera de Ano Novo. Exato. Então a gente vai ter todo cuidado para que as famílias venham visitar os internos, que possam estar com ele. Normalmente nessas visitas eles trazem a própria comida para o horário do almoço, fazem o almoço em conjunto, e a gente vem pensando um pouco como a gente manter a família próxima, e a solução é a família estar junto, é a comunidade estar junta, a gente possibilitar, ou melhor, é a gente pensar e não esquecer nunca, certo? Que no Brasil a gente nega a cidadania à juventude, certo? Mas nega não só porque ela cometeu ato infracional, a gente nega pela origem, por onde que ela vem. A gente começa a negar desde o nascimento, desde a escola. A negação é anterior, né? Ela vem todo um processo, né? Não é que exista, né? Não tem dado estatístico nenhum, não tem pesquisa nenhuma que prove que existe, que o pobre é mais delinquente do que o branco, de que o negro é mais do que o amarelo, do que o asiático. A gente não tem dados nenhum sobre isso, né? O que a gente tem é um fato, né? Você tem toda uma conjuntura social que acaba levando alguns jovens a determinados caminhos por uma falha nossa, por falha da escola, por falha da sociedade. Ô Naldo, você falou muito aí nessa última fala da questão da comunidade. Esse programa também tem essa mira, né? A gente pretende, na verdade, o programa ele nasceu dessa vontade de abrir mais espaço para as comunidades se expressarem aqui na Rádio Tabajara. Como é que vocês trabalham a relação das estruturas físicas, né? Vamos dizer, desse sistema, essas estruturas do recolhimento, né, da internação, no entorno, na comunidade que está em torno da unidade. Existe uma relação, um trabalho, a comunidade se interessa, quando tem rebelião, é parecido com o Roger, por exemplo, porque tem essa visão também, né, de que ali está um depósito de marginaizinhos e coisa e tal, essa visão ruim que a sociedade tem dos presídios, de modo geral, apesar de não ser um presídio exatamente, mas é a ideia que passa. Como é que está essa relação? Ô Dalma, eu digo com tristeza que a gente não tem relação nenhuma. Esse é um grande desafio, certo? Inclusive mais grave do que isso, certo? Além da gente não ter relação, aqui em João Pessoa, mais especificamente, certo? O município ele dificulta inclusive essa relação. Por quê? Porque uma parte das políticas públicas tem uma parte dela que é municipalizada. Certo. Saúde mesmo é municipalizada. A parte de saúde básica é da responsabilidade do município.
Tá. E aí esses jovens que são internados, por exemplo, lá em Mangabeira, eles deviam estar todos cadastrados no sistema de saúde pelo município de João Pessoa, já que eles estão residindo aqui. Mas olha, há uma dificuldade imensa desse jovem ter acesso aos atendimentos de saúde pública. Tem um PSS lá da região, entendeu? E eles se recusam a atender esses jovens. Então eu vou levar essa discussão. Bota uma dificuldade imensa. Nós estamos tentando, através do Ministério Público, sentar com a Secretaria de Saúde. A gente esperou passar esse processo eleitoral para não dar nenhum tipo de viés, não misturar, nenhuma conotação, né? Agora, é um fato, eu tenho solicitações de exames de sangue, né? Coisa simples e tanto que lá, que tem 5, 6 meses, 8 meses de atendimento. Às vezes o jovem já não está mais internado quando chega a autorização com a marcação da data. Então, é brincadeira. Além da gente não ter essa relação, né, essa relação podia ser facilitada. Mas não é só aqui, olha. Em Lagoa Seca, nós sentamos com o prefeito. O prefeito foi 2 vezes dentro da unidade. Eu, o prefeito, a diretora, a juíza foi lá. E a secretária de saúde lá do município bota uma dificuldade imensa para que os jovens sejam atendidos no PSS que tem vizinho lá da unidade de internação, numa comunidade na zona rural, que é o PSF que está inserido lá. Então, nós temos uma dificuldade por essa visão que você colocou, preconceituosa com relação ao jovem. Isso dificulta a interação. Os jovens pseudo-delinquentes, né? Em conflito. Em situação de delinquência. Que vão sair, certo? Ou ao cumprir a medida máxima de 3 anos de internação, ou ao completar 18 anos, ou ao completar 21 anos, eles vão sair. E qual que é o nosso papel? E é esse onde, equivocadamente, a sociedade ou a comunidade atua, né? Que ele saia melhor do que entrou. Exato. Que ele saia... Essa é a ideia. Porque me parece meio lógico, se o cara comete uma delinquência na comunidade, ele precisa ter a interação com a comunidade para saber que ele está passando por esse processo de socioeducativo e coisa e tal. Então, ele precisa da comunidade, entendeu? A comunidade só vai consertar essa falha que você falou no início se ela participar desse processo de recuperação do jovem que está na situação. Pelo menos é a visão que eu tenho do processo. Por isso que eu lhe perguntei essa interação física, né? Eu acho que os próprios espaços, Dalmo. A gente teve aqui em João Pessoa nos anos 80, quando eu cheguei aqui, e no meados dos anos 90, até final dos anos 90, da década de 90, uma invasão das áreas públicas, dos terrenos públicos, depois um abandono dos equipamentos comunitários, né? Houve uma recuperação desses espaços. A chegada à prefeitura do atual governador Ricardo Coutinho representou um processo de retomada, de reestruturação. Esses espaços são muito importantes para a comunidade. Uma praça recuperada, um campo de futebol, tanto que lá. Muitas vezes o ócio, que é uma grande dificuldade, um grande problema dentro das unidades, a gente trabalhar para que o jovem não fique ocioso dentro da unidade, né? A falta de lazer dentro da comunidade, a falta de espaços de lazer, acaba contribuindo para que você trilhe caminhos que não seja o comum, que não seja o esperado, né? Facilitando, então, né? Facilita, né? Um projeto de rádio comunitária, né? Que infelizmente, né? E aí eu boto a mão na palmatória porque eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, que o nosso governo jogou na lata de lixo, né? Que a rádio comunitária poderia ser um grande espaço, né, para esse jovem estar fazendo oficina, estar fazendo laboratório de comunicação, para você estar tratando de esporte, de cultura, dentro da rádio comunitária. Foi negado. Não puxe não, porque não dá mais. Aí aqui a gente vai rolar até. Aí é outro programa. É outra questão. Olha, a gente tá caminhando para os finalmente. Entupiu aqui, pai, segura aí. Entupiu, foi? Nós já estouramos o nosso tempo. Mas deixa eu dar o recado. Dê. Lançamento hoje do livro Umbuto. Aconteceu às 10 horas no Mini Teatro Paulo Pontes, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, lá em Campina Grande. Um evento organizado pelo meu amigo Moisés Alves, que continua mandando bem lá no Movimento Negro de Campina Grande.
lançou mais um livro, já é o segundo livro que esse grupo de militantes, ativistas do movimento negro tem lançado sobre essa questão da educação, alteridade e relações sociais aí. O livro Umbuto, recomendável para quem quer conhecer mais de perto a discussão da promoção da igualdade racial. Hoje também teve uma tal de barca solidária, né, lá em Camboinha. Deixa eu ver aqui, com feira de economia solidária e saberes populares lá em Cabedelo. Foi hoje de manhã, viu, Palhano? O pessoal está trabalhando com agricultura familiar e coisa e tal. Rolou a tal da... Ah, não, é o dia todo hoje, então. Rua Santa Rita de Cássia, lá em Cabedelo, no Jardim Camboinha, lá em Camboinha, então, a barca solidária, interessante. Palestras, oficinas, atrações culturais, produtos orgânicos, artesanato e comidas típicas, com apoio, inclusive, do IFPB e de outras, do SECAF também, e do SEBRAE, todos eles apoiando essa iniciativa da barca solidária. E vai ter um baile afro hoje também, é isso? Não, é 17 horas no ateliê de multicultural de Nai Gomes. Leonai Gomes vai ter o baile afro 32, já está na edição 32. Nai Gomes mantendo aí segurando a peteca da questão afro-paraibana lá na ladeira da Borborema. A gente vai encerrar, queria passar os microfones para os nossos convidados também especiais de hoje. Damara Sueto e Luiz Candoia estão aqui conosco, nos ajudaram no programa de hoje. Muito obrigada pela participação especial e uma boa tarde a todos. E é isso aí. Eu também queria desejar uma boa tarde e agradecer pelo convite. Espero poder voltar aqui para participar do programa. É bem interessante debater essas questões que permeiam nossa vida e a gente não dá tanto valor no nosso dia a dia. Então, muito obrigado mesmo. Não espere não, venha. O nosso amigo Noaldo, para as suas considerações finais, que já estouramos o nosso tempo aqui, antecipando boa tarde a todos. No próximo sábado estaremos aqui. Talvez. Se não for nós, é Fábio Mozart. Ele está se aprontando aqui, aí. Companheiro Fábio Mozart. Até o próximo programa. Até para o ano. Exatamente. Eu quero agradecer também a Célia Leal. Celinha facilitou essa entrevista com Noaldo Meirelles. Noaldo, obrigado pela presença, viu? Volte sempre. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar nesse programa. E lembrando aí, olha, você tocou aqui nessas festividades natalinas, além da celebração do Natal que aconteceu ontem lá no CEA, né? No dia 15 tem no CSE, que é o Centro Socioeducativo Edson Mota, né? No dia 17 nós temos lá no Abrigo Provisório em Campina Grande, né? E dia 19 aqui em João Pessoa, no SEGE, que é o Centro Educacional do Jovem, né? Então eu agradeço o espaço, agradeço a Roberta, agradeço ao Luiz Candoia, a Damara Soeto, né? A Célia que está aqui comigo e a todos os colegas lá da Fundac que estão acompanhando a programação. Um abraço também ali pro Fernandes que está na sonoplastia. Boa tarde. CYI 689, 1110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba.